1 Pedro 5, de 1 a 5. E aí nós já estamos na reta final da nossa série de exposições na primeira epístola de Pedro, né? Já começamos em setembro, então nos cultos de setembro, de outubro, e agora já caminhando já para o final realmente da primeira epístola de Pedro. A gente tem pensado sobre a nossa vida enquanto peregrinos. A gente já disse que o apóstolo Pedro escreve a sua carta, escreve a sua epístola, exatamente para encorajar, para desafiar os seus leitores, aqueles irmãos, a se manterem firmes na graça de Deus, mesmo diante da perseguição. Ele escreve para uma série de igrejas de uma região grande, é uma epístola geral, e aqueles irmãos estavam convivendo com enfrentamentos e perseguições por causa do Evangelho, por crerem no Evangelho. Então Pedro escreve exatamente para encorajar aqueles irmãos a se manterem firmes e fiéis. E uma das formas que Pedro utiliza para chegar a esse objetivo é lembrar aqueles irmãos que os cristãos nesse mundo vivem como peregrinos e forasteiros. Que a nossa vida nesse mundo ela é muito curta, muito pequena, se for comparado com a eternidade com o Senhor. Então ele aponta para a realidade da gente olhar para a eternidade, como chave para a gente lidar com os sofrimentos nos nossos dias, né? Então é essa a direção que Pedro tem trabalhado, por isso a série de mensagens tem por esse título, né? Tem por título a palavra peregrinos. Nós somos peregrinos nesse mundo. E na mensagem de hoje a gente vai compartilhar, refletir sobre o seguinte tema: vivendo como o povo de Deus. Vivendo como o povo de Deus. A gente vai ler daqui a pouquinho o capítulo 5, versículos de 1 a 5, é um texto curto. Mas o que é importante a gente entender já de cara, né, de início? Que a mensagem da epístola ela é concluída no capítulo 4. Então você que leu até o capítulo 4, você vai perceber que Pedro já trabalhou basicamente tudo aquilo que ele queria trabalhar no sentido de temática, né, de assuntos. O capítulo 5 é uma espécie de conclusão, realmente. Ele utiliza esse capítulo para trazer exortações finais, para fazer algumas considerações finais, trazer instruções a grupos específicos, e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, e para trazer as suas saudações finais. Despedida. Então você vai ver que o capítulo 5 é um capítulo muito mais objetivo, mais sucinto nas instruções que ele traz. A gente vai ler os versículos de 1 a 5, eu vou ler e convido você a acompanhar silenciosamente. Eu faço a leitura na Nova Versão Internacional, que é a tradução da Bíblia que a gente utiliza aqui na igreja. Se você não estiver com Bíblia, não tem problema, o texto está projetado aí para a sua comodidade. Diz assim a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como Teu povo, como Tua igreja, para ouvir a Tua voz, para aprendermos mais da Tua vontade para as nossas vidas. E nós Te pedimos que as nossas mentes e corações estejam sensíveis, estejam abertos para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, Pedro escreve a sua carta para encorajar os seus leitores a permanecerem firmes, mesmo em meio ao sofrimento. E agora, no capítulo 5, Pedro volta às suas orientações e dedica um tempo para orientar a liderança. Afinal de contas, se viriam tempos de sofrimento, de dificuldade, de enfrentamento por causa do Evangelho, nada mais natural do que Pedro se preocupar em orientar essa liderança para esses tempos de guerra.
É isso que ele está fazendo no texto que nós lemos. E aí como é que ele começa essa orientação? Já no versículo 1, dizendo assim, portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês. Então, ele se dirige aos presbíteros daquelas igrejas. Embora o termo grego presbítero signifique, ou possa ser traduzido de uma maneira direta como ancião, me parece que nesse momento ele não está se referindo ao ancião, ele está se referindo a uma função, a função de liderança. Nas igrejas, em Israel, os presbíteros governavam as sinagogas. E aí nas igrejas do Novo Testamento, quando uma nova igreja surgia, quando uma nova igreja era estabelecida, a direção normal era de que fosse estabelecida, instituída uma liderança. E essa liderança era feita por quem? Pelos presbíteros. Então, os presbíteros era o termo, né, o título utilizado pela Bíblia para se referir àqueles que ocupam a função de pastores, de líderes das igrejas locais. Deus mantém, então, a mesma estrutura que já existia na sinagoga judaica e aplica essa estrutura agora às igrejas do Novo Testamento. Em Atos capítulo 14, versículo 23, nós lemos assim: Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, os presbíteros, a função dos presbíteros era a forma como Deus estabeleceu a liderança nas igrejas locais. Por isso, nós, quando temos presbíteros na igreja, nós não estamos inventando isso, tirando isso de alguma ideia estapafúrdia qualquer. Não, está tirando da própria palavra de Deus. Na Bíblia, quando uma nova igreja era estabelecida, existia a necessidade de estabelecer liderança. E como é que se chamavam essas lideranças, né? Eram presbíteros. Então, igrejas eram dirigidas por presbíteros e diáconos. O texto que nós lemos fala mais especificamente dos presbíteros. E quais são as instruções que o apóstolo Paulo faz aos presbíteros daquelas igrejas? A gente pode encontrá-las já nos versículos 2 e 3. Mas antes de avançar para os 2 e 3, no versículo 1, Pedro se coloca numa espécie de igualdade com aqueles irmãos. Embora ele fosse apóstolo de Cristo e pudesse ordenar e dizer tudo o que ele iria dizer, tão somente com a sua autoridade apostólica, ele se coloca como presbítero também entre eles. Ele diz assim: apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero. É como se ele estivesse dizendo assim: eu sou um de vocês. Eu sei o que é, eu sei o que é essa função de liderar a igreja. Então eu faço esse apelo como um de vocês. Mais do que isso, ele coloca assim, ele é um presbítero e ele testemunhou os sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Então ele fala, olha, eu testemunhei o que Jesus viveu. Eu testemunhei o ministério de Jesus. Eu testemunhei a prisão de Jesus. Eu testemunhei a morte de Jesus. Eu testemunhei a ressurreição de Jesus. É interessante porque ao falar disso ele se habilita para ser apóstolo, né? Os apóstolos são aqueles que testemunharam o ministério de Jesus. Mas aqui nesse momento, ao invés dele escrever tão somente como apóstolo, ele talvez para trazer um ar mais amigável, por assim dizer. Ele diz assim, olha, eu estou apelando na qualidade de presbítero. Poderia fazê-lo como apóstolo, como testemunha do sofrimento de Cristo. Mas vou fazer como presbítero também que sou. Né? E aí quais são essas instruções? Versículos 2 e 3 nós lemos assim, Pedro dizendo àqueles irmãos, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Então, qual é a instrução básica que Pedro dá àqueles irmãos? Pastoreiem o rebanho de Deus que está ao seu cuidado. É função clara do presbítero pastorear, cuidar da igreja. Não se trata de algo opcional. Notem que a ideia é de algo que é imperativo. Pastoreiem é uma ordem. De forma que é impossível ser presbítero sem pastorear.
E presbítero tem a ver com ser pastor mesmo, gente. É impossível ser presbítero sem pastorear, porque faz parte da própria essência da função. Um presbítero que não pastoreia, ele pode até ter um título de presbítero, mas ele não é um presbítero na prática, porque na prática Deus estabeleceu presbíteros para que esses pastoreassem a igreja de Cristo, pastoreassem o rebanho que está ao seu cuidado. O cuidado do rebanho, então, está na essência da função presbiteral. Todo presbítero precisa ter coração de pastor. Eu sei que a gente não vai ter eleição de presbítero esse ano, tivemos ano passado, mas ano passado, inclusive, quando a gente se preparou para a eleição, eu preguei nesse texto e eu pontuei exatamente isso. Todo presbítero precisa ter coração de pastor, porque faz parte da função básica. É um imperativo, não é algo opcional. Pastoreiem, é uma ordem aos presbíteros, aqueles que lideram a igreja do Senhor. Mas também chama a atenção o fato de que as palavras do apóstolo delimitam o trabalho pastoral. Você consegue perceber isso no texto? As palavras de Pedro delimitam o trabalho pastoral. Quando ele diz assim, pastoreiem quem? O rebanho de Deus que está a seu cuidado. Ele não fala para pastorear todo mundo, ele não fala para pastorear todas as pessoas, ou qualquer pessoa. Ele fala assim, olha, Deus colocou vocês numa igreja local. E Deus colocou vocês como líderes dessa igreja local, como pastores, como presbíteros dessa igreja local. Por isso vocês têm a responsabilidade, a função, a tarefa de pastorear essas pessoas que foram confiadas a vocês. Eu acho que isso é importante, primeiro para a gente pensar na função do presbítero, que é de pastorear o rebanho, mas também porque traz à nossa mente uma percepção objetiva dos limites do nosso rebanho. Quais são os limites do rebanho? É a membresia da igreja local. Num tempo onde as pessoas não veem importância de se tornarem membros, quando eu leio esse texto, eu percebo assim, quem são aqueles que Deus colocou ao meu cuidado? São aqueles que Deus colocou como membros da minha igreja. A gente cada vez valoriza menos essa ideia de membresia. Foi-se o tempo onde as pessoas valorizavam, achavam isso importante. Hoje é muito mais comum as pessoas simplesmente frequentarem a igreja. Eu vou lá na igreja. E embora seja legal você frequentar a igreja, visitar a igreja, conhecer a igreja do tempo, é necessário você estabelecer vínculos. Quando você é recebido como membro de uma igreja local, por exemplo, na nossa estrutura, você faz promessas, e dentre essas promessas você diz assim, olha, eu prometo me submeter à liderança da igreja, enquanto essa igreja for fiel às escrituras sagradas. É um compromisso. Agora imagina que eu vou admoestar, vou chamar a atenção, vou tentar pastorear, exortar um irmão que não é membro da igreja, é apenas frequentador. E aí aquele irmão ouve a exortação pastoral e ele vira e fala assim, mas quem disse que você tem direito de falar isso comigo? Afinal de contas, você é meu pastor? Eu sou membro da igreja? Quem disse? Quem te constituiu pastor sobre a minha vida? Eu visito sua igreja de vez em quando, vou lá, mas não assumi compromisso nenhum com você. Exatamente por isso. Pedro, pensando nessa dinâmica, ele fala para pastorear o rebanho, que é a função do presbítero, do pastor. Mas ele também diz que é o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. E a membresia é a forma mais objetiva, mais clara da gente delimitar quem está e quem não está aos seus cuidados. Hoje as pessoas têm uma expectativa muito grande com relação ao que a igreja pode fazer por elas. Mas às vezes elas não estão dispostas a se comprometer com a igreja. Eu já tive pessoas que visitaram aqui durante um tempo, mas que tinham uma expectativa de cuidado pastoral assim, alto padrão. Como se fosse talvez um líder da igreja. Mas não se empenhava em se comprometer com a igreja e com nada. Ela só queria a parte, sugar, por assim dizer. Né? Então, o texto ele traz delimitações. É a função do presbítero pastorear. Mas quem? O rebanho que está aos seus cuidados. Existem limites para esse pastorado. E a forma objetiva da gente mensurar isso nos nossos dias é a membresia da igreja local. Mas Pedro não apresenta apenas uma tarefa, o pastorear, ele também aponta, ele também especifica
como essa tarefa ela deve ser desempenhada. E, para tanto, ele faz utilização de alguns paralelos, de algumas ideias que são paralelas. Ele começa dizendo assim, pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, essa é a ideia, e agora ele vai instruir como isso deve acontecer. E ele diz assim, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Dizendo assim, olha, o cuidado do presbítero com a sua igreja, o cuidado do pastor com a sua igreja, deve ser algo voluntário. Não deve ser fruto da existência de um cargo, de um título. Não, agora eu tenho o título de pastor, então agora eu tenho a responsabilidade de cuidar das pessoas. É verdade que você tem essa responsabilidade. Mas a gente não deve fazer coagido por um cargo. Deve fazer com o coração desejoso por servir, por abençoar, por cuidar. Por isso, Pedro começa estabelecendo que não deve ser feito por obrigação, mas de livre vontade. Não pela coerção de um cargo, mas esse cuidado, esse pastoreio é algo que acontece naturalmente. Tanto é que, via de regra, o Léo está passando por esse momento. O Léo é seminarista aqui na igreja, está comigo esse ano, mas o Léo foi apresentado na igreja dele, ele é oriundo da igreja do Meia, e ele, antes de ir para o seminário, ele é apresentado ao conselho da igreja. E ele falou lá atrás, anos atrás, olha, eu senti vocação pastoral, eu senti no meu coração o desejo de pastorear pessoas. E aí o conselho vai fazer uma série de perguntas para ele. Mas uma das coisas que a gente mais leva em conta é se a gente já vê naquela pessoa características de um pastor. Antes da existência da ordenação, antes de ir para o seminário, antes de se preparar, antes de colocarem a mão na cabeça, as características de alguém que voluntariamente cuida das pessoas já devem estar lá. Pastorei o rebanho que Deus colocou aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Deus quer que a gente faça com coração voluntário, desejoso por pastorear. Mas não apenas isso, ele continua e diz assim, não façam isso por ganância, não por ganância, mas com desejo de servir. Ou seja, o que ele aponta aqui é que a liderança na igreja não deve ser exercida com desejo de ganho pessoal. Eu acho que talvez não exista algo tão atual quanto isso. Quantas pessoas visualizam o pastorado, a liderança da igreja, como uma oportunidade de autopromoção? De ganhar dinheiro, de enriquecer, de ganhar fama, utilizam do espaço, do título de pastor, de presbítero, para conseguir gananciosamente ganhar mais dinheiro. Pedro é muito objetivo. Não pastorei por ganância. Pastorei pelo simples desejo de servir. É verdade que o trabalho pastoral ele é remunerado. No nosso contexto presbiteriano, ele é remunerado. O pastor recebe salário. Não há nada de errado nisso. Falando com o pastor, defendendo a causa. Não há nada de errado nisso. Mas existe uma diferença entre receber salário e ser ganancioso. O salário que o pastor recebe é para que ele possa sobreviver. Ele tem que sobreviver. Ele tem que comer, tem família, esposa, filhos. Outra coisa é fazer para conseguir ganhar muito dinheiro, ficar rico e andar de carro daquele ou daquele outro jeito e ter fazenda com não sei quantas cabeças de gado e andar de jatinho. Pastorei não por ganância, mas com o desejo de servir. Eu fico pensando se hoje existisse uma crise daquelas mais severas, onde a gente soubesse que o desenvolvimento do ofício pastoral, da liderança, e eu estou falando de pastorado, mas da liderança da igreja de uma forma geral, não trouxesse nenhum tipo de retorno financeiro para aqueles que exercem, será que muitos dos que ainda estão continuariam? Será que continuariam? A gente tem que tomar muito cuidado com essa realidade. E a advertência de Pedro ela é muito direta, que o pastorado, o presbiterado, a liderança da igreja local não deve ser feita por ganância, mas com desejo de servir. Desejo de servir. E aí ele continua.
Versículo 3, notem o que ele vai dizer agora. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Outra coisa extremamente comum no nosso tempo. Grande perigo que a gente tem de liderar pela coerção, de oprimir quem está abaixo da gente. Isso está tão presente no nosso tempo. Líderes de igreja que utilizam sua posição para coagir, para oprimir, para pressionar as suas ovelhas. Não, se você fizer isso, eu vou tirar a cobertura espiritual de você. Já ouviu essas coisas? Não, eu vou tirar a minha cobertura espiritual de você e aí você está lascado. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês. Não é ser dominador. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Me parece que a gente tem a tendência pecaminosa do coração é de tentar liderar pela coerção. Você tem que me respeitar porque eu sou o pastor, sou eu que mando nesse negócio aqui. Alguém sussurrou aí, eu sou o ungido do Senhor. E não levante a voz contra o ungido do Senhor. E é verdade? De certa forma é verdade. Mas me parece que a liderança cristã é mais fruto do exemplo amoroso do que da coerção punitiva. E aí que está a questão. Pedro fala de uma liderança que é desenvolvida baseada no exemplo amoroso. E não numa liderança que é desenvolvida a partir da coerção, da mão pesada, da punição, da dominação. É claro, eu estou falando da questão da figura pastoral, e isso fica mais claro, mas infelizmente isso não se restringe apenas à figura pastoral. Quantas vezes o cidadão é eleito alguma coisa, você tem que me respeitar porque agora eu sou diácono. Eu sou diácono, tem que me respeitar. Eu sou líder da área tal da igreja. Então, carteirada gospel, né? Carteirada gospel, agindo como dominador. Não é isso, está entendendo errado. Não ajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. A liderança cristã, ela se dá muito mais no exemplo amoroso do que na coerção punitiva. O exemplo amoroso é muito mais importante. É disso que Pedro está apontando aqui. Agora, pastorear o rebanho, cuidar de pessoas é uma tarefa árdua. Extremamente árdua. Eu posso falar isso por experiência própria. Nosso irmão pastor Edson também está aí, pode falar isso por experiência própria. Não é fácil. Por isso, eu acho muito interessante que Pedro esteja falando sobre a importância de pastorear, porque Pedro foi aquele que ouviu do próprio Senhor Jesus a respeito do pastoreio de pessoas. João 20, depois você pode ler com calma em casa. Jesus se encontra com Pedro já ressurreto. E é aquele evento onde Pedro está pescando, ele vê Jesus na praia, corre, desce do barco, Jesus faz um churrasco ali com eles, comem churrasco. E aí depois para conversar. E por 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro diz, sim, eu te amo, Senhor. E o que Jesus diz para Pedro 3 vezes? Pastorei as minhas ovelhas. Eu creio que Pedro tivesse exatamente essa fala de Jesus em mente quando ele escreve aqui. Como pastor, como presbítero. Ele diz, eu estou escrevendo como presbítero que há em vocês. Como presbítero que há entre vocês. A gente precisa tomar muito cuidado com a forma como a gente cuida do rebanho, porque não é fácil liderar pessoas. Mas o que eu acho muito interessante, a gente aprende aqui, é que no fundo, todo esse serviço é feito como resultado do amor a Deus. A gente não deve esperar recompensa que tem a ver com o reconhecimento das pessoas. E me parece que isso, de alguma forma, está colocado no versículo 4. Coloca para a gente aí, por favor. O que o versículo 4 diz? A gente lê assim, quando se manifestar o Supremo Pastor de vocês, vocês receberão a imperecível coroa da glória.
que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo algo mais ou menos assim, olha, vocês vão pastorear, vocês têm que pastorear, que vocês são presbíteros. Vocês não devem agir como dominadores, não devem fazer por ganância. Vocês devem fazer com coração de servo. Mas entendam uma coisa, vocês não vão receber a recompensa que talvez vocês estejam imaginando receber, que é o reconhecimento das pessoas. Por isso, quando Pedro vai falar de alguma espécie de recompensa, ele aponta para a eternidade. Ele fala assim, quando se manifestar o Supremo Pastor, que é Cristo Jesus, que é o pastor dos pastores, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Ou seja, a paga, o retorno, o reconhecimento pelo trabalho, não virá nesse mundo, não virá das suas ovelhas. É verdade que às vezes Deus abençoa com algumas ovelhas extremamente generosas, mas de uma forma geral, a gente não deveria servir a Deus esperando o reconhecimento das pessoas. A gente deveria servir a Deus primeiro porque nós amamos a Deus. Você lembra? Tu me amas, Pedro? Pastorei as minhas ovelhas. Então, o primeiro motivo é o amor a Deus. Mas, além disso, Pedro coloca aqui essa promessa. Sabendo que seremos recompensados por Ele. Recompensado por Ele. Os presbíteros que se mantiverem fiéis devem também manter os olhos fixos na eternidade, porque Cristo Jesus, o pastor dos pastores, o supremo pastor, irá se manifestar em glória, e aqueles que dedicaram suas vidas a Ele, suas vidas a seu serviço, receberão uma recompensa eterna. É disso que Pedro está falando. O reconhecimento e a recompensa talvez não venha nesse mundo. Talvez você lidere pessoas que não vão reconhecer todo o seu desejo de cuidar delas. Mas ainda assim, faça isso por amor a Deus e esperando a recompensa que o Supremo Pastor irá entregar em suas mãos. Uma coroa imperecível, uma coroa de glória imperecível. E aí assim, ele está fazendo de alguma forma algo muito semelhante ao que ele faz ao longo da epístola toda, que é apontar para a eternidade. Ele fala assim, olha, vai ser difícil pastorear aqui, mas olha para a eternidade. Lembrem-se daquilo que foi prometido a vocês. Talvez o reconhecimento não venha, talvez você tenha que pastorear pessoas difíceis, né? Ovelhas que vão morder, ovelhas que vão pular, você vai se esforçar para tirá-las do buraco, elas vão sair pulando e 2 metros para frente elas vão cair de novo no buraco, e você vai se sentir frustrado com esse trabalho, mas faça isso por amor a Deus, e faça isso olhando para a eternidade, porque você receberá uma imperecível coroa de glória. Então o que Pedro está fazendo aqui com os presbíteros é muito semelhante ao que ele fez ao longo da carta toda, dizendo que os crentes devem viver o aqui, olhando para a eternidade. E aí, na sequência, já caminhando para o final do nosso texto, né? Pedro se volta agora para os jovens. E a gente poderia dizer que os jovens aqui não são apenas jovens de idade, mas as ovelhas de menos experiência. E ele diz assim no versículo 5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, depois de orientar os presbíteros, dizer que eles deveriam pastorear o rebanho e orientar como deveria ser esse pastoreio, ele agora se volta para o povo, por assim dizer, para os jovens, e ele diz, olha, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Ajudem. O trabalho não é fácil. A posição daqueles que lideram não é fácil, é difícil, é pesada. Por isso mesmo, está na mão de vocês tornar essa liderança, tornar esse pastorado algo mais fácil, mais prazeroso ou algo mais difícil. A palavra de Pedro tem a ver com apontar para uma sujeição. E é muito interessante porque é a palavra que traz o sentido de submissão mesmo. De você não resistir à direção que é apontada. De você confiar, não, Deus colocou ele como pastor sobre minha vida, como meu presbítero, como meu líder, então devo confiar nele. E eu sempre digo, às vezes eu converso com pessoas de outras comunidades, porque quem é daqui dificilmente vai ter esse tipo de conversa que eu vou citar comigo, talvez tenha com outro pastor, comigo não. Pessoas que falam assim, olha, cansei do meu pastor.
Ele agora fala e eu respondo, dou logo uma resposta. Eu falo, não faz isso. Pega leve. Não, mas eu estou por aqui, porque o pastor é isso, aquilo outro. Não faz isso. Até que chega um momento onde eu falo assim, olha, veja bem, não é o ideal, mas se você não consegue ver o seu pastor e a sua liderança como líderes da sua vida, talvez tenha chegado o momento de você buscar uma outra igreja. Esse é o fato. A gente deseja que as pessoas mudem de igreja? É evidente que não. Mas também ficar fazendo rebelião não faz sentido. E eu não estou falando de discordâncias simples, gente, porque discordâncias simples sempre existirão. Ah, o pastor gosta do salão de culto mais gelado e eu sinto frio. Hoje ninguém está reclamando de frio, né? Hoje ninguém está reclamando. Hoje está todo mundo apoiando o pastor. Mas tem dia que o pessoal vê, não, pastor, muito frio, casaco, vou sair da igreja. Não, é besteira, né, gente? Dando exemplos bobos. Mas existem circunstâncias onde você percebe, onde você olha e você vê um desvio de caráter na liderança. Desvio sério. Algo grave. E é aquele momento de você dar um passo atrás e dizer, calma aí. Eu não consigo mais ver como líder minha vida. Tá bom, acontece. Talvez tenha chegado o momento de orar, de pensar sobre uma mudança de comunidade. Para quê? Para que você vá para outra comunidade para se submeter a outra liderança. Porque a gente não pode utilizar esse argumento, né, a minha liderança não funciona bem, para viver em submisso. Não, então eu não vou me submeter a ninguém. Eu vou fazer a minha regra, eu vou fazer a minha lei, eu vou viver do meu jeito. Não, não é isso que a Bíblia aponta. Jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E aí, já amarrando o texto, ele diz assim, sejam todos, e aí tanto uns quanto outros, né? Tanto liderança quanto liderados, humildes uns para com os outros. Como é difícil. A humildade talvez seja uma virtude, talvez não, é uma virtude extremamente desvalorizada nos nossos dias. Ninguém quer ser humilde, gente. Ninguém quer ser humilde. Humilde reconhece os erros. Humilde dá o braço a torcer. O humilde é vulnerável. Mas o fato é que o texto termina dizendo assim, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Só existem duas formas de caminhar. Ou nós somos humildes ou nós somos orgulhosos. O que o texto bíblico ensina é que quando você tem um coração orgulhoso, a mão de Deus está contra você. Ela se opõe aos orgulhosos. Mas quando você tem um coração humilde, Deus está comprometido a conceder graça àqueles que têm um coração quebrantado. Não existe nada pior para o nosso coração diante de Deus do que o orgulho. Na verdade, se a gente for pensar na própria relação do Evangelho, o orgulho faz com que a gente tente caminhar sem Deus. O orgulhoso não acha que ele precisa de um Salvador. O orgulhoso quer caminhar sozinho. O orgulhoso quer viver a partir das suas próprias leis, dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Mas Pedro ensina aqui que Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. A própria história do Evangelho fala de um Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz no nosso lugar, pagando pelos nossos pecados. E esse Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E agora todos aqueles que nele creem, todos aqueles que a ele se rendem, têm a vida eterna. E como é que a gente tem acesso a essa vida eterna? É exatamente humildemente se colocando diante do Senhor e dizendo, Senhor, eu sou esse miserável, eu sou esse pobre pecador, eu sou aquele que estava perdido, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia na minha vida. Foi por minha causa que o Senhor morreu.
Foi por minha causa que Jesus Cristo veio ao mundo. Porque eu tenho vivido como um rebelde. O meu coração é orgulhoso, mas eu não quero mais ser orgulhoso. Eu estou aqui para humildemente reconhecer que eu preciso do Senhor. Que eu preciso que o Senhor me salve. Eu preciso que o Senhor transforme minha vida. Eu preciso que o Senhor me dê um novo coração. Eu preciso que o Senhor quebre o meu coração de pedra e me dê um coração de carne. Um coração disposto a te obedecer. Senhor, eu quero ser humilde. A humildade é uma grande virtude. Ela é fundamental para a gente ter acesso a tudo aquilo que Deus preparou para a gente. É impossível, enquanto você continuar confiando em você e achando que você não depende de Deus, não precisa da graça, da misericórdia, e que não precisa se render, e não estiver disposto a abrir mão da sua vontade, do seu projeto, não renunciar à sua vida para viver para Ele. Enquanto for assim, Deus se opõe aos orgulhosos. O próprio Senhor Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Para caminhar com Jesus, a gente tem que ter a humildade de negar a nós mesmos, nossos desejos, nossas vontades, abrir mão do controle da nossa vida para nos rendermos a Ele. Você percebe como a humildade é importante? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A minha oração é que você seja humilde. Você tem um coração humilde, um coração quebrantado diante do Senhor, para que Deus transforme a sua vida profundamente. Sejam todos humildes uns para com os outros. Se nós não somos humildes com o nosso próximo, é mentira achar que nós somos humildes para com Deus. Porque é uma questão do coração. Quem não se submete, não se sujeita ao próximo, não se sujeitará a Deus. Simples assim. Eu sei que é uma afirmação forte, mas é simples assim. Muitas vezes quando a gente fala assim, não, eu só me sujeito a Deus, na verdade é um discurso que esconde toda a prepotência e orgulho do nosso coração. E como o nosso coração é orgulhoso. A minha oração é que o seu coração seja transformado. E eu quero concluir trazendo algumas reflexões práticas para a gente. A gente começou falando sobre a importância, a necessidade da gente ter líderes que pastoreiem o rebanho. E eu não sei você, mas quando eu olho para o texto, embora ele esteja se referindo a presbíteros, e presbíteros tem a ver com uma função, eu me permito aqui, nesse momento de aplicação, ampliar um pouco o raciocínio. Só existem dois tipos de crentes nessa estrutura de Pedro aqui. Aqueles que já estão há mais tempo, que são cristãos maduros, e aqueles que estão começando, que são jovens. Faz sentido pensar assim? E se você é mais maduro, você precisa entender que é parte da sua responsabilidade cuidar daqueles que estão chegando. Independente se você é presbítero, se você é diácono, se você é pastor. Quem é mais maduro tem por responsabilidade assumir o cuidado de quem está chegando. Na verdade, maturidade cristã tem a ver com isso também. Assumir a responsabilidade sobre outros. Ser exemplo na fé. Orientar, caminhar junto, orar, instruir. Então, se você é maduro, se você tem tempo de casa, né? Eu quero encorajar você a assumir essa responsabilidade, a tomar essa palavra para você. Não simplesmente ouvir e falar assim, não, hoje o pastor falou para presbíteros, eu não sou presbítero. Presbítera, então, eu sou menos ainda, que na igreja presbiteriana não tem oficialato feminino, então não foi para mim. Não. Assuma assim. Se você é um cristão maduro, ou uma mulher cristã madura, você tem a responsabilidade de assumir responsabilidade sobre os outros. De cuidar. Como deve fazer isso? O texto é bastante claro. Ele fala aqui nos versículos 2 e 3. Olhar por ele não por obrigação, mas de livre vontade.
fazer não por ganância, mas com desejo de servir, não como dominador, mas como exemplo. Então, se você tem tempo de caminhada, assuma a responsabilidade de cuidar, de pastorear quem tem menos tempo que você. Isso é ser discipulador, isso é discipular, isso é caminhar junto. O segundo grupo que existe no texto é daqueles que estão chegando, que o texto trata aqui como jovens, né? Jovens na fé, quem está caminhando. E aí, se você está chegando, eu quero encorajar e desafiar você a ter a humildade de se sujeitar. Porque às vezes, mesmo com pouca idade, com pouco tempo de casa, nós lemos algumas coisas sobre teologia na internet, vimos um vídeo do pastor A, B ou C na internet, coisas fantásticas, e o pastor fala umas coisas muito interessantes, e nós gravamos ali algumas informações, e quem disse que o pessoal lá da igreja, quem disse que aquele presbítero mais idoso sabe alguma coisa? Não sabe de nada, quem sabe sou eu, que vi os vídeos do Augusto Nicodemos na internet, e agora estou abafando. Nada contra o reverendo Augustus. Excelente pregador para você assistir. Mas baixa a tua bola, irmão. Se sujeitar. Se sujeitar. É importante. Então só existem essas duas formas, né? Ou você é mais maduro, e sempre existirá alguém mais maduro que irá pastorear você, e sempre existirá alguém menos maduro que você poderá pastorear, poderá cuidar. É assim que caminha o corpo de Cristo. Segundo a aplicação prática para a gente aqui, existem limites no pastoreio, fazer parte do rebanho. Talvez você esteja caminhando há muito tempo na igreja, mas ainda não tenha se vinculado a um rebanho. O texto bíblico é muito claro. Ao estabelecer que é responsabilidade dos presbíteros pastorear o rebanho, ele define. Não é todo mundo, não é qualquer um, é o rebanho sobre o qual Deus lhes constituiu pastores. Então, para ser cuidado, para estar dentro desse povo, dessa engrenagem, é fundamental se vincular ao rebanho. É fundamental pertencer. Eu sei que a gente vive em tempos de pertencimento líquidos. Não, o que importa é que eu vou lá e gosto do pessoal. Mas sejamos sinceros, o Evangelho exige mais do que isso da gente. É necessário, de fato, a gente ter um coração disposto a se comprometer. Então, se você ainda não se comprometeu com o Senhor, não se comprometeu com a Igreja de Cristo, eu quero encorajar você a orar por isso. A pensar seriamente nisso. Seriamente nisso. Terceira e última aplicação prática. O amor a Deus está no centro de todo o serviço cristão. O que Pedro fala sobre pastorear, ele só pode falar porque ele ouviu do Supremo Pastor. Pedro, você me ama? Pastorei as minhas ovelhas. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus deve ser absolutamente motivado pelo amor que nós temos por Ele. Às vezes a gente se cansa, se desgasta, se quebra, porque a gente faz com outras motivações. A gente espera o reconhecimento das pessoas, a gente espera a gratidão, quando o que move o nosso coração deveria ser tão somente a certeza de que eu estou fazendo para Deus, porque eu amo o meu Senhor. E essa palavra vai a você que está envolvido em qualquer área da igreja, engajado em qualquer área da igreja. Talvez você não tenha o reconhecimento que você gostaria de ter. Eu posso dizer como pastor, nem sempre eu tenho o reconhecimento que eu gostaria de ter. Em muitos momentos eu me sinto injustiçado, meu coração, eu me sinto assim, e talvez você vá se sentir assim em alguns momentos. Mas lembre-se disso, o que deve mover o nosso coração não é o reconhecimento das pessoas, não é a aprovação, não são os resultados, não, o trabalho está crescendo, ou o trabalho está diminuindo, mas o fato de que amamos a Deus. O Pedro que ouviu Jesus perguntar, Pedro, você me ama? E disse sim. Ouviu o Senhor dizer, então pastorei as minhas ovelhas. E agora ele está orientando esses irmãos, diz assim, pastorei o rebanho. Está fundamentado no amor que nós temos a Deus. O serviço cristão, todo o serviço cristão, tem como centro o amor a Deus. Nossa verdadeira motivação não deve ser a aprovação dos homens ou o sucesso,
mas o amor ao Senhor. Amém? Fechar os nossos olhos, coloque sua vida diante do Senhor.